Olá, eu sou o professor Fernando Togel e eu estou aqui para apresentar um estudo de caso para atender a disciplina aí do empreendedorismo para educadores com a professora Arlete. Muito obrigado aí pelo primeiro momento de ter essa possibilidade de aprender mais um pouco e me pôr de volta em contato com esse maravilhoso mundo das metodologias ativas, né? Então eu escolhi um artigo que foi publicado na revista NIED da Unicamp, Tecnologia, Sociedade e Conhecimento, no volume 5, número 1, de dezembro de 2018. O artigo é um grupo de alunas que apresenta uma aplicação de sala de aula invertida para o aprendizado de língua portuguesa no ensino médio da escola pública. Essa escola pública é uma escola pública na periferia do estado de São Paulo, em que eles usaram como experimento, como aplicação, como observação para esse estudo de caso, o uso do celular pelos estudantes. A gente sabe que o celular está na mão de todo mundo e todo mundo tendo um celular também está o tempo inteiro. É um grande desafio para muitos educadores competir, né, disputar a atenção do aluno quando ele tem esse celular. Ele está o tempo inteiro conversando e assim vai, e a gente tem que pegar e fazer o quê? Nós não podemos tirar o celular da mão dele, nós temos que fazer ele usar o celular de forma ótima, de forma otimizada. E é isso que é o papel desse trabalho e desse experimento. Então, as atividades foram propostas usando como apoio o Google Forms para dar uma autonomia, engajar os alunos, teve um impacto significativo nos indicadores das avaliações externas, portanto, da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Então, foi positiva a utilização dessa plataforma do Google Formulários, lá que são enquetes ou perguntas ou testes com avaliação. Uma introdução que é o pensamento deweyano, que vai de encontro da educação do século XXI, pois o que acontece? Pelo que a gente acabou de falar, nós disputamos a atenção do nosso aluno com o celular que está na mão dele. Portanto, esse celular, como está na internet, esse celular é o cara que vai também trazer informação para esse aluno. Então, a gente tem que fazer com que esse aluno busque a informação no caminho que a gente precisa sinalizar para que a gente otimize aprendizados, entendimentos, interações e o crescimento intelectual e social e pessoal de cada um dos nossos alunos. Então, eles usaram esse material, essas ferramentas das tecnologias digitais, para acessar arquivos, acervo, conteúdo e modificar e fazer um incremento na forma de comunicar. Então, esse relato de experiência de Pesca e Neto, eu pego de lá desse arquivo, desse artigo, está aí o relato de experiência dessas autoras, de forma para atender esse novo perfil de aluno, esse novo perfil de estudante. E professores e educadores precisam integrar essas práticas pedagógicas, as necessárias práticas pedagógicas, a uma aprendizagem ativa, em oposição ao que a gente sempre tem, que é o grande motivador, ou melhor, desmotivador do nosso aluno, sentar em fileirinha e a gente ficar falando para ele tudo que a gente sabe, o ponto da matéria, daquele capítulo, daquele conteúdo que nós precisamos passar. Então, nós vamos fazer com que ele tenha uma postura mais ativa, né? Nós não vamos passar agora a ser o único e principal transmissor de informação. Nós vamos ser os catalisadores dessa informação. Nós vamos ser quem facilita essa informação. Mas nós vamos desafiar o nosso aluno a resolver problemas, a desenvolver projetos e construindo com isso uma oportunidade para construir o conhecimento. Então, o que acontece? Que o modelo escolar da Revolução Industrial lá do século XIX, que é descrito pelo Dewey, em 1959, no artigo dele, lá no trabalho dele, página 60, como frequentemente monótono e uniforme com o intuito de garantir a disciplina e a boa ordem, sentar um atrás do outro e olha, calado aí, a gente tem que transmitir fim de papo. Então, após 60 anos da publicação da obra dele, Como Pensamos, é que hoje a gente pode visualizar que as escolas organizadas com mesas e cadeiras em posições fixas não garante que o aprendizado seja máximo, não garante que o aluno, esse nosso aluno, nesse nosso objeto, né, de trabalho, vamos dizer assim, o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas cresçam,
aproveitem isso. Por outro lado, essa escola, ela também tem um papel emancipatório. Ela deve promover o desenvolvimento, um pensamento reflexivo, o espírito científico, uma educação de uma forma com uma prática social fundamentada na ação e no que ele chama de experiência. Ou seja, vivemos o período da experiência. A gente vai olhar lá no marketing, por exemplo, no marketing digital, o que nós proporcionamos emocionalmente é uma experiência ao nosso usuário, ao nosso cliente. O mesmo acontece dentro de sala de aula. Então, nós temos que estimular a aprender a pensar e aprender a pensar de uma forma reflexiva para executar e experimentar esse pensamento, mas ele não pode se organizar e se formular, nem produzir efeitos sem que esteja ligado diretamente ao dia. Olha, a parte importante, o conhecimento, esse pensamento, essa estrutura, essa forma reflexiva tem que estar ligada diretamente ao desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, da sociedade. A educação está voltada para o educando, para as necessidades desse educando, para os interesses desse educando. Então, o ensino híbrido propõe atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias. Para o Dewey, o conhecimento se constitui somente quando o seu material é compreendido e o educando atribui sentido e significado para com as informações. E assim, constrói o seu próprio conhecimento. Se dizer isso de outro modo, aprende-se mais pela forma como se ensina do que pela informação transmitida. Ou seja, o fato de fazermos ou fomentarmos uma interação entre os alunos faz com que esse aprendizado seja melhor, maior, mais segmentado. Você vai poder depois, vai perceber que o aluno é capaz de conversar sobre aquele assunto com as palavras dele, mas você identifica o entendimento. Então, a ressignificação dos papéis de alunos e professores em sala de aula, e os alunos acessam o conteúdo, a estratégia foi assim: alunos acessam o conteúdo antes de entrar na sala de aula. O incentivo à autonomia ao se preparar para a sala de aula realizando atividades online. Realização de autoavaliação que norteará o trabalho do professor para atender as necessidades de cada aluno, o que a gente chama de personalização do ensino. Mesmo o melhor aproveitamento da aula presencial e, por fim, a colaboração entre eles. É o que a gente percebe no uso da nossa plataforma, do Classroom. O Google se juntou esse negócio todo, botou o Google Form lá dentro, botou todas as ferramentas de documentos, planilhas e drives e etc., para fazer com que a gente tenha uma ferramenta integrada, não fica pegando uma coisa em cada lugar para juntar, está tudo dentro de um ambiente fácil de utilizar. Adorei trabalhar com o Classroom. Bom, estudar por meio de ambientes virtuais, isso já é a minha prática há muitos anos. Quer dizer, não tanto porque a internet está desde 98 para cá, é onde a gente tem possibilidade no Brasil de ter uma internet em casa. É de 2000 e pouco para cá, 2003, 2004. Portanto, nós estamos falando de 15 anos de experiência popular da internet. Porque antes era só dentro da universidade que a gente pôde experimentar essa internet, mas era aqueles BBS, aquela conversa só entre cientistas, só entre professores. Mas e o aluno? Como é que ele percebia? Como é que ele queria isso? Não sei. O que o Bonilha e Preto apontam é que a geração Z, que nasce depois de 97, olha, exatamente quando implanta a internet, quando a internet se torna popular, né, pública, melhor dizendo, e ela é mais conectada e integrada aos ambientes digitais. Ou seja, essa turma que nasceu nessa época, para ela não existe um mundo sem internet. Então, ela tem facilidade de circular entre esses dispositivos móveis, ele já chega à escola com as práticas pedagógicas que não podem ser dissociadas dessa tecnologia. Portanto, se a sociedade, o movimento da sociedade mudou, a escola tem que mudar, ela tem que estar, porque afinal de contas, qual é o objetivo da escola? Formar pessoas, interferir no desenvolvimento, fomentar o desenvolvimento de indivíduos. E como é que eu vou fazer isso? Vou fazer como esses indivíduos são. Tem que pegar eles e ver como é que é a prática, como é que é o dia a dia de cada um deles. Então, a personalização do aprendizado, esse ensino híbrido que pode potencializar e auxiliar a aprendizagem, realizada na sala de aula tradicional, considerando diferentes formas de aprender e ensinar, superando a educação bancária lá de Paulo Freire em 1970 e focando na aprendizagem do aluno, envolvendo, motivando e dialogando com ele e, por fim, integrando estudo e lazer. Olha, rede social é lazer, rede social é entretenimento.
e quanta coisa a gente pode aproveitar das redes sociais, fazendo com que a interação entre os nossos alunos seja otimizada, seja potencializada, e que a gente tenha um rendimento maior, porque a gente vai estar falando dentro do ambiente dele. O Google Forms, aí fazendo uma comparação nesse estudo, que ele cria pesquisas por meio de questões de múltipla escolha, como também dissertativa, além de inclusão de vídeo, imagem, texto e a estratificação de resultados por meio de relatórios. Ou seja, o Google Forms reúne um monte de ferramenta que antes na estatística a gente tinha que tabular, entrevistar, perguntar, fazer um monte de coisa que hoje está tudo de uma vez só e cai na mão de quem a gente precisa conversar. E que proporciona exatamente a tal da autoavaliação. Essa ferramenta tem recursos de personalização, principalmente associada ao Flubaru, que é uma ferramenta, uma plataforma que é possível, ela faz análise de erros e acertos, ela calcula pontos, pontuação individual e do grupo, envia feedback individualizado para cada respondente imediatamente após coletar as informações. Ou seja, até o feedback desse resultado faz com que o aluno reflita em que ele errou, em que ele não poderia ter melhorado. E é a autoavaliação, não é eu, professor, que vou chegar lá, tantos pontos você acertou e fim de papo. Não, eu tenho como conversar muito mais usando a tecnologia, usando o ambiente dessa pessoa. Então, os conteúdos programáticos podem ser trabalhados via formulário antes da aula, né? Eu mando para eles, na minha turma eu faço isso, eu criei um grupinho pequeno no WhatsApp, porque eu quis primeiro usar o ambiente que eles mais usam, o WhatsApp. E aí, da agora para frente, agora no meio do semestre, agora já estamos chegando na segunda prova, essa semana que vem eu tenho a segunda prova. Aí depois vem mais umas 2 aulas e vem exame. Então, nesses períodozinho aqui, eu já vou começar a introduzir o que faltava, ou seja, já vou migrá-los do WhatsApp para um ambiente virtual. E até porque também, concomitantemente, a própria escola, lá, a universidade está instalando lá suas internets e fazendo as coisas melhorar. As tecnologias ficarem mais completas. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir imagens e questões para desafiar os alunos, para uma reflexão, eu vou ter um pouco mais de interação do que eu já estou tendo. Então, avaliação dos alunos, embora a proposta do Google Form, nesse trabalho escrito que a gente está se focando aqui nesse estudo de caso, não impactasse a nota final por meio de entrevista semi-estruturada, ou seja, aquelas questões das provas e tudo, os alunos deram um feedback que eles consideraram positivo aprender o conteúdo por meio dessa ferramenta, antes da aula presencial. Porque aí faz o quê? Eles se esforçaram para compreender a temática abordada naquela sequência que a gente deu de perguntas e realizar as atividades propostas. Então, vai lá, grave, salve o documento, faça tal atividade, pegue o vídeo tal, assista o vídeo tal, fale sobre o vídeo. Enfim, e com isso, quando ele vem para a aula, aquilo que já vai ser abordado na aula, olha que interessante. A gente só é capaz de conversar sobre assuntos que a gente conheça. Não é? Se a gente está numa roda de conversa e pessoas falam sobre um assunto que eu não tenho a menor noção do que seja, o máximo que eu posso fazer é perguntar o que é aquilo. Mas caso contrário, eu vou ficar mudo, eu não vou participar em nada. Desta maneira, a gente está dando conteúdo para esse aluno chegar em aula com vontade de falar sobre alguma coisa. Nesses grupinhos, eu comecei a mandar lá na minha experiência da sala a materiais pelo WhatsApp e que eles vinham e eu percebi que, não todos, mas boa parte deles vinha com uma noção boa daquilo que a gente ia abordar e já vinha preparado com uma pergunta, já vinha pelo menos com uma pergunta para completar o raciocínio, completar o entendimento. Então, aí, surpreendentemente, nesse trabalho escrito, embora eles apontarem o vídeo e as atividades online como facilitadores para a compreensão dos conteúdos, eles não têm dificuldade nenhum de usar essas ferramentas. Mas o mais importante de tudo, eles foram capazes de atingir o nível de aprendizagem, de aprendizado, de entendimento de cada tópico trabalhado. Bom, em resumo, o estudo de caso é meio esse. Aqui estão as referências do que estão aqui nesse texto, nessa tela desse trabalho, dessa apresentação do estudo de caso. E, mais uma vez, eu agradeço aí a professora Arlete pela oportunidade e pelo aprendizado que me proporcionou. E deixo aí em aberto para debate, para conversa, para perguntas, para quem quiser participar. E vai ser muito bom trocar ideias com todos da nossa turma. Muito obrigado.